Oi, gente! Tô aqui com o Dr. Nelson, ele é hematologista do Albert Einstein e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o TMO. Nelson, a medula é na espinha? Então essa é uma pergunta muito frequente das pessoas, né? Quando você fala, vou fazer um transplante de medula, a primeira coisa que as pessoas pensam é que a medula é a espinha. E na verdade a espinha é a medula espinhal, é um nervo que passa dentro da coluna. O que nós estamos fazendo o transplante é da fábrica do sangue, que nada mais é do que o tutano do osso, aquilo que a gente chama de osso buco. É uma geleia que fica dentro dos ossos e não tem nada a ver com a medula espinhal, que é um nervo. Uma coisa que sempre me perguntavam quando eu fui pro transplante é: boa cirurgia. Vamos esclarecer, o transplante não é uma cirurgia, né? Na verdade, não é uma cirurgia. O transplante é um processo que vai desde o planejamento, onde você vai planejar que tipo de transplante, que tipo de doador, se o doador vai ser um irmão, se o doador vai ser de um registro, se o transplante vai ser autólogo da própria pessoa, se você vai usar um cordão umbilical, qual é o tipo de tratamento que você vai utilizar antes do transplante. Depois do planejamento, você implanta um catéter nesse paciente, que aliás é a única coisa que é cirúrgica, né? Que é colocar um catéterzinho que é nada mais do que um acesso venoso, mas a gente coloca um acesso porque é mais fácil de você colher exames, dar remédio, o paciente não ficar sendo picado. Sim. Toda hora, né? Esta pessoa é submetida a um período, dependendo da doença que ela tem, de uma quimioterapia ou radioterapia, ou os dois, que tem como objetivo abrir espaço dentro dos ossos para que ela possa receber essa nova célula, essa nova medula óssea. O transplante em si é um anticlímax do ponto de vista cirúrgico, porque nada mais é do que uma transfusão. Você pega aquele material gelatinoso que foi tirado do doador ou do próprio paciente e infunde gota a gota, como se fosse uma transfusão, na veia, no catéter. E depois existe um período de recuperação, porque com a quimio e com a radioterapia, o indivíduo para de fabricar o seu sangue até que ele começa a recuperar as células do doador ou dele mesmo, se for um autólogo. Nesse momento que é a recuperação é que nós chamamos de pega da medula óssea, e aí é a primeira grande festa, não é? Doutor, e quais são os tipos de transplante, então? O transplante pode ser do próprio indivíduo, é o autólogo. Ele é indicado em algumas situações. Ele pode ser o chamado transplante alogênico, quando ele de uma pessoa para outra. Ele pode ser aparentado ou não aparentado. O não aparentado, ele pode ser obtido ou de um registro ou de um banco de cordão. E o aparentado, ele pode ser completamente compatível ou ele pode ser parcialmente compatível, que nós chamamos de haploidêntico, ele é 50% compatível. Então, hoje, teoricamente, você não tem mais falta de doador. Quase impossível alguém não ter um doador, porque se ele não pode ter autólogo, ele pode ter um irmão. Se ele não tem um irmão, ele pode ter no registro. Se ele não tem no registro, ele pode ter um cordão. Se ele não tem um cordão, ele pode utilizar um parente que seja só metade compatível. Então, aquilo que nós tínhamos no passado, que era a falta de doadores, hoje em dia, o grande problema que nós enfrentamos, principalmente aqui no Brasil, é falta de leitos. E quais são as doenças que são indicadas para fazer transplante de medula óssea? As doenças malignas, por exemplo, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, doenças não malignas, como por exemplo, falta de fabricação do sangue, que é a anemia plástica, algumas doenças congênitas, como por exemplo as imunodeficiências, algumas anemias congênitas, como por exemplo na doença de Fanconi. Nós também podemos utilizar transplantes hoje nas doenças autoimunes, particularmente os transplantes autólogos são utilizados em doenças autoimunes e em várias doenças genéticas. Doutor, durante o meu transplante, uma das coisas que aconteceram comigo, que eu fiquei um pouco assustada no começo, é que minha pele começou a ficar bem escura. Isso é comum depois do transplante, né? Quais são as reações que as pessoas podem ter? Então, as pessoas podem ter reações desse tipo, mas isso são coisas transitórias, né? Você volta depois ao normal, você pode ter infecções, você pode ter mucosite, que é uma inflamação das mucosas, você pode ter essa chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, quando você recebe medula de outras pessoas, você pode ter alterações orgânicas causadas pela quimioterapia ou pela radioterapia. Quer dizer, você tem uma gama de complicações que podem acontecer num
transplante de medula óssea. E doutor, você acha que as pesquisas no Brasil para cura desses tipos de doença estão avançadas aqui no Brasil? Então, no Brasil, nós temos muita coisa sendo feita, principalmente no sentido de se levantar entre os centros de transplante de medula óssea quais são os resultados, principais complicações. Quer dizer, nós ainda temos muito pouca pesquisa básica que sai da bancada também para o paciente na área de transplante. Nós temos mais, são pesquisas clínicas e principalmente no sentido de se levantar a experiência no Brasil, e isso é muito bom porque faz com que haja uma integração de todos os centros de transplante através da nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. E o transplante, ele sempre cura o paciente? Infelizmente não. O transplante é um tratamento como outro qualquer, em que você utiliza o meio, utiliza o método, mas que infelizmente não há um compromisso com o resultado. Você o faz na intenção de curar, mas infelizmente às vezes as doenças são mais agressivas do que o tratamento. Doutor, ser médico, Uma missão. dar o diagnóstico de câncer, Sempre muito triste. número de transplantes, Aqui no Einstein, nesses 30 anos que nós estamos comemorando agora, mais de 1000. abralhe para você. Uma das melhores iniciativas em entidades de apoio a pacientes no Brasil. A cura do câncer? Uma esperança. Bom, gente, é isso então. Muito obrigada. Se você gostou, não se esqueçam de Se inscrever no canal. dar um like aqui no nosso vídeo e qualquer dúvida deixa aqui no comentário que a gente responde para vocês. Beijos!